Bom, agora sim, boa noite, pessoal. Dentro daquela... Boa noite para quem está em casa também. Dentro daquela nossa proposta inicial, que eu tinha falado que a gente ia ter essa semana, a gente viu a introdução e os conceitinhos fundamentais, e agora a gente vai começar a ver as normas fundamentais do processo civil, aquelas que estão dispostas no primeiro capítulo ali do Código, logo no começo, artigos 1º ao 12. E vamos ver a aplicação das normas também, os artigos 13, 14 e 15. Só vou abrir o código aqui do Planalto, para a gente acompanhando junto. E a gente já pode começar. Bom, vamos lá. A primeira coisa importante de se falar aqui é que o capítulo do CPC está colocado como normas fundamentais do processo. E por que isso é importante? Na redação original, na redação originária do projeto que estava sendo para ser aprovado, o nome desse capítulo é dos princípios e das garantias fundamentais do processo. Como vocês podem ver aqui, não adianta nem eu perguntar, porque já está no slide. Qual que é a diferença de normas para princípios? Normas é um gênero, na qual se engloba princípios e regras, que são espécies normativas. Então, ambas são fontes de direito, gente. E qual que é a diferença fundamental entre regras e princípios? A diferença é que os princípios são tidos como mandados de otimização do sistema. Eles indicam vetores valorativos que devem ser seguidos e dos quais se deve extrair o máximo de efetividade possível. Já as regras são normas concretas, com maior densidade normativa e menor possibilidade de se flexibilizar elas. Daí que, outra diferença que é apontada é que, no conflito de princípios, como eles são valores traduzidos por meio de normas, se aplica o princípio da ponderação e da convivência harmoniosa. Um princípio não exclui o outro. Daí que se fala que entre princípios os conflitos são apenas aparentes. As regras não. Como as regras são concretizações, portanto são sempre individualizadas a um determinado fato previsto nessa regra, no conflito de regras que digam coisas opostas, a gente aplica a regra da exclusão ou da preponderância de uma dessas regras, tudo bem? E aí existem os critérios para resolver essas antinomias: especialidade, cronológico e o outro agora... Oi? Especialidade é do geral, cronológico e hierarquia. Boa. Então é isso, tá bom, gente? Por que eu estou falando isso? Que se colocou normas agora, em vez de deixar como regras e princípios. Por quê? A doutrina, principalmente a doutrina constitucionalista, na tendência mundial é de reconhecer a força normativa aos princípios. E se os princípios passam a ter uma força normativa tanto quanto as regras, é preciso identificar um gênero que englobe essas duas espécies. Esse gênero é normas. Então é mais técnico hoje, quando a gente for falar genericamente de comandos, a gente falar em normas, tá bom? Bom, o que seria uma norma fundamental? Seriam aquelas normas que organizam os preceitos em que determinada ciência ou determinado ramo do direito vai se fundamentar. Por isso que fundamental. Vocês já viram quando a gente vai construir um prédio, a gente faz uma fundação? É onde vai se fincar as bases sólidas do prédio. As normas fundamentais do processo civil é onde vai se fincar as bases sólidas do processo civil, tá bom? E eu começo aqui com uma norma fundamental implícita, hermenêutica do Código Civil. Vocês lembram quando a gente falou do neoconstitucionalismo, gente? Que um dos vetores do neoconstitucionalismo era o princípio da unidade da Constituição? E o que significa? Que a Constituição deve ser interpretada num todo, num corpo uno. Por quê? Porque desse modo a gente faz com que as contrariedades do texto originário sejam meramente aparentes. E além disso, a gente explicita um vetor de sistematicidade que é o seguinte: para que a gente possa entender uma norma posterior, é necessário que a gente entenda uma norma anterior. Tudo bem? Por isso que na aula passada eu fiz questão de fazer aquela introdução e explicar aqueles conceitos. Porque o próprio legislador, modernamente, tem se utilizado dessa sistemática de conceituar para depois aquilo não ficar prejudicado mais para frente
E eu estou tentando fazer aqui a mesma coisa. Se vocês pegarem as leis mais recentes, principalmente essas leis de direitos difusos, né? A gente pega o ECA, a gente pega a lei de saneamento, a gente pega a lei de parcelamento só urbano, não, mas a lei ambiental de 81, quase na totalidade elas vão ter um artigo ramificado com conceitos. Entende-se por saneamento básico, tal. Entende-se por resíduo sólido, tal. Depois, vai ter alguns artigos que vão tratar desses temas como se o conceito já fosse absorvido. Então a tendência é ser feito isso. E por isso, cada vez mais ganha relevância o princípio da unidade. Não que ele não tivesse antes, mas ele é um vetor importante. Tanto para então a gente perceber o quê? Que não existem contradições de fato num texto originário, já que tem que ser interpretado num conjunto, ou seja, a gente vai ajambrar, e para que a gente entenda a necessidade de se compreender conceitos da própria lei para que se possa interpretar ela. É basicamente isso que vai acontecer com essas normas fundamentais do Código de Processo, tá bom? E aqui eu abri um parênteses do que o Eros Grau diz a respeito do princípio da unidade. Eros Grau, ex-ministro do STF. O direito não se interpreta em tiras. Tudo bem? É basicamente um resumo do que a gente falou aqui. Bom, vamos começar, então, tratando das normas de fato que estão positivadas no nosso Código de Processo Civil de 2015. Eu vou pedir licença para ler os artigos, são poucos, só para a gente também saber do que a gente está falando. Artigo 1º. O processo civil será ordenado e disciplinado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Daí a gente tira a constitucionalização do processo que a gente tanto falou na outra aula, tudo bem, gente? Qual a importância de dizer que as normas fundamentais do CPC se interpretam de acordo com a Constituição? Precisaria de uma norma dessa? A princípio, não. Já que a Constituição é o topo hierárquico de todo o corpo normativo do nosso ordenamento, tudo bem, gente? Mas só que tem uma tendência no Brasil a, em vez de se interpretar a Constituição, aliás, ao invés de se interpretar a lei de acordo com a Constituição, se faz o contrário, né? Num esforço hermenêutico até louvável. Bom, mas vamos lá. Disso a gente tira, então, que o Código está dizendo explicitamente que as garantias e as normas fundamentais que estão estabelecidas na Constituição é que vão orientar toda a aplicação das normas do Código de Processo Civil. Isso quer dizer, e tem muita relação com aquilo que a gente falou na aula passada, na nova tendência legislativa de cláusulas gerais. Quando eu falei das cláusulas gerais, eu não falei que elas eram uma via expressa de abertura axiológica da Constituição para o Código e vice-versa? Então a gente vai estudar aqui, na aula de hoje, devido processo legal, contraditório e várias outras normas que estão também na Constituição. Só que qual que é o intuito de se fazer isso? É exatamente esse. Isso aqui está na Constituição. Pois é, está na Constituição. Vamos aplicar de acordo com o que os tribunais têm entendido, os tribunais constitucionais. Vamos aplicar de acordo com o que as outras normas constitucionais falam também. O artigo 1º, o artigo 3º da Constituição, artigos que são sempre esquecidos. Tudo bem? Então era isso que eu queria dizer. As normas fundamentais, então, tratam-se de um conjunto de normas, ou seja, regras e princípios, que estrutura o processo civil brasileiro e serve de norte interpretativo para as demais normas processuais. Tá bom? Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo, então. Eu fiz duas observações aqui importantes. A primeira é que, como já foi dito, não existe hierarquia entre regras e princípios. Elas são espécies normativas, mas não existe hierarquia entre elas. Tudo bem? Os princípios são normas mais abertas e que não trazem em si sua exata definição. Por isso que eles vão depender da atuação do intérprete. Tudo bem? O que permite a eles uma porosidade e uma densidade maior, com que faz com que no conflito entre eles não se exclua em absoluto nenhum, e sim convivam em harmonia. Tudo bem? Já a regra não. É uma situação mais concreta. E que, no mais das vezes, serve para densificar princípios. Tudo bem, gente? Exemplo, duração razoável do processo e primazia da criança e do adolescente. São princípios. Uma regra que concretiza isso, a preferência na tramitação estabelecida pelo ECA. Mesma coisa para o idoso, tá bom? São regras. Ou se estabelece, ou se tem a preferência, se põe na capa do processo ou não. Não tem como aplicar isso pela metade. O princípio já tem.
Exemplo, professor, e se tiver um idoso litigando de um lado e uma criança e um adolescente litigando de outro? Para quem vai se dar a preferência? Se chegar os dois estrupiados no hospital, para quem vai se dar a preferência? Se pondera, tá bom? Modo de aplicação das normas, né? Dos princípios ali. A coexistência entre os princípios, o CPC positiva os princípios, mas impõe ao juiz um dever de observar as regras. Então o juiz tem esse dever dos dois lados. E essa foi uma observação, eu acho que eu fiz no curso passado, não me lembro, mas a gente está falando aqui em princípios e regras e tal. É importante observar, como eu acabei de falar, como os princípios são normas que traduzem valores, são mais porosas e traduzem mandados de otimização. É muito bom mexer com princípios, mas um ordenamento formado só na base de princípios é um ordenamento que não tem uma segurança jurídica tão grande, exatamente por não prever as hipóteses de uma maneira tão fechada. Por isso, no nosso ordenamento, a gente encontra muito mais regras do que princípios. E as regras são importantes também. É muito legal você trabalhar com princípio, construir uma teoria sobre o princípio, como ele deve ser aplicado. Mas o fato é que o legislador previu regras para situações em que deveriam ser previstas regras, para trazer essa segurança jurídica. Lembra que na aula passada eu falei que a segurança jurídica era muito importante quando a gente trata da jurisdição, porque é uma invasão do Estado na nossa liberdade? Ainda que essa invasão deva ser provocada, ela é uma invasão. Tudo bem? Principalmente para aquele que perder no final do processo. Vai poder ter uma invasão patrimonial, vai ter uma restrição de algum direito. Tudo bem? Por isso as regras são sim importantes. Há um dever do juiz observar as regras e tudo isso traz uma previsibilidade, o que no Estado de Direito é muito importante. E como é que a gente valoriza isso, pessoal? Pelo sistema de precedentes, tudo bem? Cada vez trazendo mais previsibilidade, tanto para o modo de aplicação das regras, quanto para o modo de aplicação dos princípios. Ainda no artigo 1º. Nesse artigo 1º a gente consegue extrair alguns princípios considerados implícitos. Por quê? Porque se ele manda aplicar a Constituição, todos aqueles princípios que, apesar de ele não reproduzir textualmente, mas que estão textuais na Constituição, e até mesmo implícitos na Constituição, vão se aplicar igualmente, com a mesma força, ao processo civil. O primeiro deles é o devido processo legal. Eu já falei bastante do devido processo legal para vocês na aula passada, né? Então acho que a gente pode passar um pouquinho mais rápido hoje. Bom, primeira coisa, onde é que ele está positivado? No artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A gente viu, quando a gente falou da teoria do processo, da teoria que entendia o processo como norma, teoria da norma, que, portanto, o processo é tudo aquilo que serve para a produção de uma norma, seja ela judicial, administrativa, legal ou individual, que o processo, com produção de normas judiciais, portanto, é uma forma de produção de poder. E assim sendo, ele deveria obedecer às regras do jogo. Tá bom? Vamos só delimitar algumas coisas aqui. O que se entende por legal quando a gente fala devido processo legal? É um devido processo que siga a lei enquanto espécie legislativa do artigo 59? Existe lei, decreto, lei ordinária, medida provisória. Não. Lei aqui é entendida no sentido amplo, lato sensu. Então, normas. Todas as normas do ordenamento, sejam as normas constitucionais, legais de stricto sensu, lei delegada, lei complementar, tudo aquilo que compõe o ordenamento jurídico é que deve ser entendido pelo legal, por esse adjetivo legal, do devido processo legal, tá bom? Tranquilo, gente? Bom, outra coisa, eu não lembro se eu falei para vocês, mas devido processo legal é uma cláusula geral, né? A gente falou de cláusulas gerais. Eu falei que ele era um metaprincípio também, não falei? Da perguntinha que faziam no oral ali. Então, beleza, então vou passar isso. Bom, conteúdo. Qual que é o conteúdo do devido processo legal? A gente tem que estabelecer algumas premissas aqui, gente. Por ser um dos princípios mais antigos que a gente tem, e a origem comumente apontada é a Magna Carta de 1215, a lei do João Sem Terra, na Inglaterra, que dizia que era necessário que se respeitasse a lei da terra. É uma lei para a burguesia, na verdade, para proteger patrimônio, etc. Mas, enfim, é tida como uma lei que deu esse primeiro viés, pelo menos no que tange a primeira geração de direitos fundamentais, direitos de liberdade no sentido negativo, o Estado não me invada. A partir daí é que se começou a apontar a origem
histórica do princípio do devido processo legal. E o importante dizer, gente, é que como esse é um meta-princípio, um princípio de conceito muito aberto, o conteúdo dele, por representar... Aliás, só um parênteses aqui. Qual que é a diferença de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos de personalidade? Vocês sabem? Fundamentais que estão na Constituição, humanos nos tratados internacionais, os fundamentais não estão positivados na lei interna. É isso aí. Os direitos humanos são aqueles que estão trazidos em diplomas internacionais, que versem sobre direitos humanos. Os fundamentais estão na Constituição. E os direitos da personalidade são umas parcelas desses direitos que estão no Código Civil. Mas eu perguntei a diferença e se eu perguntei a diferença, não sei se eu desse, para esse curso eu ainda não dei essa dica, nos cursos passados eu falava, a gente só pergunta a diferença daquilo que tem semelhança. Então toda vez que alguém te perguntar uma diferença, você começa falando da semelhança, e da semelhança você extrai a pertinência de se perguntar a diferença. E aí você começa a destrinchar a diferença. Não teria sentido, tinha um professor que falava, perguntar a diferença entre morango e caminhão. Né? Olha, pergunta a diferença entre morango e amora. Você fala, ambas são frutas que dão numa árvore, são do inverno e tal. Daí a pertinência de se perguntar a diferença, você dá uma puxada no saco. Aí você começa. Qual que é a pertinência de perguntar a diferença aqui? Que não existe diferença ontológica entre normas de direitos humanos, normas fundamentais e direitos de personalidade. É só o diploma em que elas estão positivadas, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E por que eu quis tomar isso? Porque quando a gente estuda direitos humanos e normas de direitos humanos, a gente tem uma frase que é quase que um jargão, que os direitos humanos são construídos e não um dado. O que significa que o seu conteúdo é definido a partir das lutas históricas e das conquistas sociais. Tudo bem? É exatamente a mesma coisa que acontece com essa cláusula do devido processo legal. Tá, gente? Ele é construído ao longo do tempo. Sendo uma cláusula geral, ele não se encaixa naquilo que a gente chama de subsunção, ou subsunção direta, e sim na casuística. Tá bom? Então, como a gente sabe que direito é ideologia e como é construído através do tempo, o conteúdo do devido processo legal atualmente é um construído social. Tá bom? Portanto, produto de luta social e histórica. E uma observação que está aqui no slide é que ele é um direito fundamental de conteúdo complexo. Isso quer só significar que ele é um direito que dentro dele traz diversos direitos enquanto seu conteúdo. Mesma coisa de um ato complexo, que eu falei. O que era um ato complexo? Um ato composto por diversos outros atos. Direito complexo, um direito cujo conteúdo é composto por diversos outros direitos. Tá bom? Contraditório, ampla defesa, e etc, etc, etc. Bom, falei aqui do conteúdo e da origem histórica. Já falei que ele é uma cláusula geral. Uma coisa importante de se falar é que, bom, a gente falou muito disso, mas não trouxe um conteúdo, né? O que se considera um conteúdo mínimo? Se pode dizer ser um conteúdo mínimo do devido processo legal. Seguintes atributos: adequação, lealdade e efetividade. Tá bom, gente? Que são os princípios da adequação no processo civil? Se encaixam principalmente naquilo que a gente conhece por adequação procedimental. Lembra quando a gente falou de efetividade na aula passada? Que hoje tem uma tendência a se tomar, pela instrumentalidade do processo, o direito material como norte? E dependendo das particularidades do direito material, o procedimento vai se adequar de uma ou de outra forma. Por exemplo, ação de família. Outro exemplo, ação processória. E mesmo nos procedimentos ordinários, algumas regras de competência que favorecem o vulnerável numa situação geográfica. Tudo bem? Bom, a boa-fé processual a gente vai tratar hoje, e a efetividade a gente já falou bastante, né? Bom, gente, quando a gente fala de conteúdo de devido processo legal, não há como deixar de falar daquela diferença amplamente apontada entre devido processo legal formal e devido processo legal substancial. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? É uma matéria bastante tratada. Eles são dimensões, costumo dizer que eles são dimensões do devido processo legal. E por que se fala que são dimensões? Exatamente para deixar clara a noção de que uma não exclui a outra, tudo bem? Só para retomar, como eu falei de direitos humanos, hoje, modernamente, não se fala mais em gerações de direitos humanos, se fala em dimensões também. Exatamente para passar essa ideia de que uma posterior não vem solapar totalmente a anterior, tudo bem? Elas convivem.
Bom, vamos lá então. O DPL formal ou procedimental é composto pelas garantias processuais. É o respeito às regras formais do jogo. Contraditório, juiz natural e etc. Tudo bem? Já o substancial é a ideia que vai trazer a proporcionalidade e a ideia de igualdade substancial para dentro do processo. Vocês lembram da igualdade substancial e da igualdade formal, não lembram? Igualdade formal é tratar todos iguais. Substancial é... Oi? Material. Substancial é material. O que é substância? Substância é matéria. Então é isso, tá bom? Tratar os iguais... Aliás, tratar todos de forma igual. É a igualdade formal. Devido ao processo legal formal. Respeite as regras do jogo. Só que esse respeito às regras do jogo pode trazer desproporcionalidades dentro do processo. E é por isso que a gente fala em devido ao processo legal substancial. Não é apenas devido ao processo que respeite as formalidades, as regras formais, senão aquele que também gere relações substancialmente devidas. Tudo bem, gente? Daí é que nos Estados Unidos se tem origem daquilo que a gente conhece por princípio da razoabilidade. Tudo bem? Aqui no direito administrativo a gente estuda que a razoabilidade é não matar um passarinho com uma bazuca. Certo? E no direito ambiental a gente estuda que não se mata passarinho nem com bazuca, nem com estilingue, nem de nenhum jeito. Vamos lá. Tranquilo isso aí, devido ao processo legal substancial e devido ao processo legal formal? Mesmo? Vamos lá então. Tá rápido hoje, gente? Não? Tá bom? Tá bom então. Vamos lá. Devido ao processo legal nas relações privadas. Isso aqui é matéria de direito constitucional. E como eu estava empolgadaço no primeiro módulo do curso passado, eu acabei botando um monte de coisa dos outros na minha matéria. Mas eu vou dar uma passada rapidinho, assim. Quando a gente estuda direitos fundamentais, direitos humanos, a gente estuda aquele fenômeno que é chamado horizontalização dos direitos fundamentais. Certo? Verticalização seriam os direitos fundamentais traçados na relação do Estado com o particular. E o Estado estando numa relação de controle, monopólio de força e diversas outras coisas, produção do poder e etc., estaria numa relação vertical com os particulares. Os particulares entre si estariam numa relação horizontal. E aí pergunta-se, os direitos fundamentais, e o DPL é um deles, por isso que eu estou tratando do DPL nas relações privadas, se aplicam nas relações entre particulares, já que eles foram idealizados em tese para evitar que o Estado invadisse de uma forma demasiada os direitos dos particulares. Hoje a ideia que se tem é que sim. Por quê? Porque a gente vive num Estado democrático em que todo o poder é produzido a partir de uma autorização do povo que o delega aos seus representantes. Portanto, eles traduzem valores fortes para a população. Traduzindo valores fortes para a população, eles são encarados não só como direitos, mas também como deveres. Eu já sugeri, né? Vocês lerem os índices sistemáticos das leis. E se vocês abrirem ali o artigo 5º, todo mundo vê direitos. Mas todo mundo esquece que são deveres também. Direitos e deveres fundamentais. Daí se retira que, sim, os particulares são obrigados a observar nas suas relações os direitos fundamentais, que nada mais são do que, em última análise, a representação, uma concretização um pouco maior da própria dignidade da pessoa humana. Tá bom? Nesse sentido, devido ao processo legal, também teria que ser aplicado nas relações entre particulares. Ficou muito famoso, isso é tema de constitucional, na verdade. Um clube, eu não me lembro exatamente qual clube aqui em São Paulo que foi, que expulsou um associado sem permitir para ele o direito de defesa. Sem permitir para ele, portanto, um devido processo legal, tá bom? E o cara ganhou nos tribunais aí o direito de pelo menos ter essa defesa, tá? Foi anulada essa decisão. Vamos lá, gente. Seguindo. Conseguimos ir para o artigo 2º em menos de 20 minutos. Estamos no ritmo bom. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Antes de passar o slide, quais são os artigos... tá com você? Quais são os princípios que estão estampados, ou quais são as regras que estão estampadas nesse artigo 2º? Alguém sabe me dizer? O princípio da inércia. E o outro tá aí, com o nome que é dele. Impulso oficial. Inércia e impulso oficial, gente. Tá bom? Tem um
paralelo com o artigo 2º e com o artigo 262 do Código passado. O artigo 2º fala que nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte é o interessado a requerer, nos casos de formas legais. Inércia. E o 262 diz que o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Esse artigo 2º meio que juntou o que falava o antigo artigo 2º e o antigo artigo 262, tá bom? Com a diferença redacional aqui que ele põe no finzinho, que eu até sublinhei pra gente, salvo as exceções previstas em lei. Falou por um apuro de forma, mas não precisaria falar. Se tem uma exceção legal, se aplica o princípio da especialidade, para tratar sobre regras, tá bom? Bom, inércia, então, é uma regra. E ela é uma regra já tradicional no processo civil brasileiro, tá bom? O processo só se inicia se for instaurado pela parte. A inércia de jurisdição, que deve ser provocada para atuar. Por que ela deve ser provocada para atuar? E aqui eu botei os motivos da inércia. O primeiro é que essa decisão da parte, sobre se ela vai provocar ou não o Estado a se manifestar com força, inclusive coativa e coercitiva, sobre sua esfera de direitos, traduz, na verdade, um aspecto do direito de liberdade. Tá bom? A segunda coisa é a possibilidade da escolha de equivalentes jurisdicionais, também um corolário da liberdade. Certo? Por quê? Como a gente viu na aula passada, um dos escopos da jurisdição é a solução dos conflitos. E a gente viu que atualmente, pelo aquele fenômeno da judicialização das relações sociais, o que torna o processo cada vez mais massificado, a tendência é de que apenas se suspende esse conflito e se dê uma resposta, na verdade, meio automatizada, em que as partes acabam não sendo protagonistas do modo como elas gostariam. Por isso, tanta ênfase na solução alternativa dos conflitos, e por isso é representativa de uma liberdade também. Direito de liberdade, inclusive, um direito fundamental, dentre aqueles 5 que estão dispostos no caput do artigo 5º. Não sei se vocês conhecem, tem uma teoria que diz que todos os incisos do artigo 5º, na verdade, representam ramificações ou densificações daqueles 5 direitos que estão estampados no caput, tá bom? E a imparcialidade, né, gente? Porque se um juiz inicia uma demanda, meio que tendenciosamente ele está ali... Para você entrar com uma demanda no judiciário, você tem que, pelo menos, achar que você tem razão. Quase ninguém entra com uma demanda temerária. Existem pessoas que entram, mas você deve achar que é viável ganhar. Até por todos aqueles custos que a gente estuda, que são obstáculos ao acesso à justiça, né? Você vai ter que ter a barreira do obstáculo geográfico, a barreira do obstáculo financeiro, às vezes a barreira do obstáculo da burocracia, a barreira do tempo, o processo ainda é custoso, ainda demora. Então, se o juiz chega e já entra com uma demanda de ofício, você pode até pensar, não, às vezes o cara está sendo imparcial aqui, mas isso não basta no Estado de Direito. Não basta o cara ter a possibilidade de ser parcial. Havendo a dúvida sobre a sua imparcialidade, isso já é o bastante para que se tente barrar esse tipo de coisa, tudo bem? E um processo iniciado de ofício é um processo que tende à imparcialidade, por isso a regra do nosso sistema é a inércia. Vamos lá, gente. Está dando problema na câmera? Não? Vamos lá. Exceções ao princípio da inércia. A instauração do cumprimento da sentença, do cumprimento de sentença, aliás, de prestação de fazer ou de não fazer, pode se dar de ofício pelo juiz. Está nos artigos 536 e 538. Observação. Não é necessariamente, ou não é aqui, tecnicamente, o início de uma demanda de ofício. Por quê? Porque desde 2005, o cumprimento de sentença, melhor dizendo, não é um novo processo, senão uma fase daquele processo que a gente conhece por processo sincrético hoje. Então é o início de uma fase de procedimento por ofício, tá bom? Isso é uma simples escolha do legislador, tá bom? O que vai ser iniciado de ofício ou não. Por quê? Aqui a gente vai ver que o cumprimento da sentença na prestação de fazer ou não fazer é de ofício, mas a obrigação de pagar não. É necessário um requerimento para que se tenha o início nessa fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, tá bom? Isso dialoga com o princípio que a gente acabou de ver lá atrás, da adequação procedimental, que era corolário do devido processo legal. Por quê? Porque quem entra no judiciário para que se satisfaça uma crise de adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer, quer que aquilo seja cumprido na hora. Tanto que tem gente que fala que essas sentenças são sentenças mandamentais, aquelas que já trazem a execução
no próprio mandamento do juiz, tudo bem? Então, é da própria adequação procedimental que se cumpra essa decisão já com uma ordem do juiz, diferente do pagamento, tudo bem? O dinheiro é um interesse completamente disponível e, inclusive, às vezes é até interessante para o credor que não se pague na hora. Existem mora, tá, dinheiro, não quero falar de dinheiro. Bom, outra exceção, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, pode ser instalado de ofício. Por quê? Porque dialoga com o sistema de precedentes, que por sua vez dialoga com a segurança jurídica, que por sua vez dialoga com o bom exercício, com previsibilidade da jurisdição, tudo bem? Que por sua vez dialoga com a própria função do Estado atuando ali. É de interesse público. Existe um alto interesse público na resolução de demandas repetitivas no nosso sistema de precedentes. Sistema de precedentes esse que hoje é vinculativo, inclusive, tá bom? Por isso pode ser iniciado de ofício. Conflito de competência, mesma coisa. Competência diz respeito a exercício de poder jurisdicional. Portanto, interesse público na resolução disso, portanto, eleito pelo legislador com uma matéria que pode ser iniciada de ofício. Mesma coisa com incidente de arguição e de inconstitucionalidade, tá bom? Acho que não tem nada que seja mais de interesse público do que inconstitucionalidade, tá? Observaçãozinha importante, gente. Inventário não é mais exceção. Era, não é mais. Como era e não é mais, se o cara quiser ter pouco trabalho, ou, na verdade, se, sei lá, às vezes não é nem pouco trabalho, é uma garantia mesmo. Em primeira fase, pode-se botar isso. Dentre as exceções, o impulso oficial está, a inércia está no inventário. Estava, não está mais, tá bom? Uma outra observação aqui, já falei que o impulso oficial é uma escolha do legislador ou não, uma escolha política. Outra observação é que quase tudo que a gente viu aqui, apesar de ser uma exceção, mas não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque nenhuma dessas exceções que a gente apontou aqui, na verdade, é o início da instauração de uma relação jurídico-processual. São todos incidentes. Ou seja, se inaugura dentro de uma relação jurídico-processual já existente. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide, onde a gente vai falar do impulso oficial. Tal qual a regra da inércia, ela também é uma tradição no nosso sistema, a regra do impulso oficial. Vocês viram que a gente leu lá? O processo inicia-se por provocação, mas desenvolve-se por impulso oficial. Vocês conseguiram identificar, quando eu tratei das exceções da inércia, um fundamento igual a todas elas, tirando aquela do cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer? Foi interesse público, certo? Todas eu justifiquei no interesse público. Constitucionalidade, competência e resolução de demandas repetitivas eu justifiquei no interesse público. E a regra do impulso oficial se justifica exatamente no interesse público. Por quê? A gente viu, a demanda se inicia por provocação. Ou seja, a relação jurídico-processual deve ser provocada. Mas qual que é o fenômeno que acontece quando se instaura a relação jurídica processual que a diferencia da relação de direito material? E que faz com que ela seja uma relação de direito público? Dê a letra aqui. O juiz, personificando o Estado. Certo? Portanto, passa a ser o interesse do Estado que o processo se desenvolva e chegue a seu fim. Tá bom, gente? Não interessa o Estado que se movimente a máquina do Estado. E não é interesse só econômico, é interesse político também. Porque a jurisdição tem como função a resolução de conflitos. Não interessa que aquele processo fique sempre parado. Tudo bem? Demore eternamente. Por isso, inclusive, regras procedimentais do impulso oficial, como preclusão, prazos e etc. Por isso que, uma vez o Estado tendo ingressado nessa relação jurídica, ele vai tocar ela. Ele toca ela por essa regra que se chama impulso oficial. Tá? Independe da provocação das partes. Exceções, gente. Também, de novo, aqui, apesar de serem fases, a opção política é que haja provocação, tá bom? Como eu disse, às vezes a opção política é para não haver provocação, que são as exceções à inércia, e aqui a opção política é para que haja provocação, mesmo sendo fase do processo, que a princípio, como a regra de impulso oficial, poderia ser tocada pelo próprio juiz. Trouxe alguns aqui para a gente: cumprimento de sentença de pagar, que eu já tinha falado, e o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é outro, tá bom? Aliás, hoje o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é colocada como uma espécie de intervenção de terceiro, né? Vamos lá. Era isso que eu tinha para falar, gente. Ela guarda estrita relação, então, com o tempo no processo, tá bom? Algumas
observações sobre o impulso oficial. Não impede a desistência da demanda pelo autor. Uma coisa é o Estado poder tocar esse processo, outra coisa é se impedir a desistência pelo autor. Não impede a desistência, apesar da desistência ser uma regra excepcional no nosso sistema. Outra coisa, a gente viu, quando a gente falou por cima ali de processo como formação de norma, que dentro disso estavam aquelas normas que a gente disse que eram normas particulares, que eram de uma relação obrigacional, obrigação com o processo, etc. Tá bom? E a gente viu que dentro do processo civil, quando a gente está falando da teoria do negócio jurídico, teoria do ato jurídico, quando a gente falou de negócio jurídico, que há a possibilidade, hoje, por uma cláusula aberta de negócios jurídicos processuais no artigo 190. Existem negócios processuais típicos, mas existe essa cláusula aberta para negócios jurídicos processuais no artigo 190, tá bom? Com isso, é possível uma releitura do princípio do impulso oficial. As partes podem limitar esse impulso oficial, tudo bem? E reestruturar o andamento do processo, sempre no limite daquilo que não interfira em regras cogentes, tudo bem? Por exemplo, gente, a cláusula de eleição de foro é uma regra que sempre foi um negócio jurídico processual. Ela é típica, tá bom? Mas ela deve, apesar de ter ali um prestígio ao autorregulamento das vontades, respeitar algumas normas de ordem pública. Por exemplo, não se pode fazer cláusula de eleição de foro para afastar a competência absoluta, tá bom? Porque essa é a regra que diz respeito ao funcionamento do judiciário e não ao interesse das partes. Aqui a gente vai sempre encontrar esse limite do que é cogente e do que é dispositivo, tá? Bom, outra coisa, o dever do impulso oficial não se estende aos recursos, porque dentre as características do recurso está a voluntariedade. Por que, gente? Já pararam para pensar por que a voluntariedade é uma regra nos recursos? Oi? Sim, tem a ver com o princípio da liberdade e autonomia, que é um princípio que se encontra bastante forte no direito de ação. E o recurso, sendo entendido como um desdobramento do direito de ação, não poderia ser instaurado de ofício por ninguém, tá bom? Já que ninguém é obrigado a demandar, ninguém é obrigado a recorrer. Bom, última é uma observação aqui, eu só coloco ela por conta de jurisprudência é sempre importante em concurso, da súmula 106 do STJ, que diz que a demora não imputável às partes não gera prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente, gente? É aquela prescrição que acontece quando o processo fica parado na fase de cumprimento de sentença, por mais de um ano. Se ele ficar parado por mais de um ano, ou seja, se as partes não movimentarem esse processo por mais de um ano, ele vai para o arquivo. E daí começa a correr um lapso prescricional, tudo bem? Se a gente não tocar esse processo no prazo correspondente ao direito material subjacente ao título, vai prescrever a execução desse título, tá bom? E qual que é a importância dessa súmula 106? Ela fala, olha, se a demora não for imputável a você, for uma demora do Estado, a gente não pode opor a prescrição para você, tá bom? Afinal de contas, a prescrição é o quê? É a inércia atingindo o direito de pretensão. E a inércia que vai extinguir o direito de alguém só pode ser imputada àquele que é quem tem o direito. Se você já provocou o Estado, não há que se falar em inércia. Portanto, a demora que não é imputável a você não lhe pode punir, tá bom? É esse o conteúdo da súmula. Artigo 3º. Estamos numa média boa aqui de minutos por artigo. Vai dar para terminar hoje. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Já tratamos disso, né, gente? Parágrafo 3º, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Observação, esse parágrafo 3º traduz também aquilo que é uma função da Defensoria Pública e dos defensores públicos na lei complementar, tanto 80 quanto acho que na 988, que é daqui de São Paulo, está lá que uma das atribuições é estimular a resolução extrajudicial dos conflitos, tudo bem? É uma das atribuições do defensor público também. O Estado promover a conciliação e a mediação não significa que as partes são obrigadas a aceitar. Bom, isso até foi uma pergunta que foi feita para mim no módulo do curso anterior,
Ah, mas e se a parte não quiser ir na audiência de conciliação? Como é que funciona? Se você não quiser ir na audiência de conciliação, as partes, ambas, têm que se manifestar nesse sentido. Então, às vezes, quando eu tenho que fazer uma petição inicial, eu pergunto para o cliente, você tem interesse em que haja conciliação? Você acha que é viável e tal? O cara fala, não. Aí já bota ali, entre os pedidos, fala, olha, entre os pedidos a gente sempre bota ali, que cite um réu. Aí antes a gente fala para contestação, hoje a gente fala para audiência, ou então se a gente não quiser essa audiência de instrução, a gente fala para contestação, consignando-se nesse momento o desinteresse dessa parte autora na audiência de conciliação por não vislumbrar a viabilidade em tal procedimento. Se o réu também falar, olha, eu também não quero, aí não terá essa audiência de conciliação e ele já oferecerá a contestação ali, tudo bem? Mas uma coisa é promover. E o Estado promove. Tanto promove que é necessária essa formalidade para que não aconteça a audiência de conciliação. Tudo bem? Uma coisa é promover, outra coisa é obrigar. A promoção existe, tá bom? Observação sobre o parágrafo 1º. Gente, é permitida a arbitragem na forma da lei. Esse artigo aqui está falando de jurisdição. Esse artigo aqui está falando da inafastabilidade da jurisdição. E aí, vai ter aquela discussãozinha se a arbitragem é jurisdição ou não. Isso vai ser tratado em aula específica. Vocês querem que eu fale disso aqui agora ou não? Rapidinho, então, rapidinho. Ó, qual que é a grande discussão aqui? Se para ser jurisdição é necessário que haja o Estado exercendo a força coercitiva, e se é necessário a imposição coativa da substituição de vontade, ou seja, métodos forçados de execução. Coisas que não existem na arbitragem. Tudo bem? Então, é esse o parâmetro. Quem entende que isso é necessário ao conceito de jurisdição, ou seja, o Estado atuando e atuando com aquela força que só ele pode ter para executar de forma coativa, entrar e pegar seus bens, acha que a arbitragem não é jurisdição, sim equivalente jurisdicional. Equivalente jurisdicional porque equivale ao fim da jurisdição, que é a pacificação dos conflitos, tá bom? É equivalente porque não é jurisdição. Se fosse jurisdição, equivalente não seria. Agora, quem entende que a presença do Estado e a força coercitiva da imposição da execução não são características essenciais, não são elementos essenciais ao conceito de jurisdição, entendem que a arbitragem é sim jurisdição. A diferença é que a arbitragem é uma jurisdição não estatal, enquanto que o Poder Judiciário exerce a jurisdição estatal. Beleza? Consegui passar rápido por isso, vocês conseguem entender? Então tá bom. Bom, como eu disse, inafastabilidade da jurisdição é outro dos princípios que está colocado aqui no Código de Processo, que encontra paralelo no artigo positivado na Constituição, no artigo 5º, 35, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direita. Observaçãozinha importante que pode ser feita de pegadinha. Em primeira fase, a Constituição fala em Poder Judiciário, enquanto o CPC fala em jurisdição. Tá bom? O CPC teve um apuro técnico um pouco maior, porque jurisdição, se a gente entender que não é só o Estado que a detém, é mais amplo. É continente na qual o Poder Judiciário está contido. Na qual, para que eles entendem que a arbitragem é jurisdição, a arbitragem também está contida. E assim por diante, tá bom? E tanto não é só o Poder Judiciário, que mesmo que a gente não considere a arbitragem jurisdição, o Poder Legislativo, por exemplo, exerce jurisdição. Nos crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado. Era um exemplo que ano passado estava mais atual do que nesse ano, mas continua sendo um exemplo, tá? Vamos lá, avançando. Qual que é o principal reflexo do direito fundamental? A inafastabilidade da jurisdição é o direito fundamental de ação. A gente já viu, né? Eu disse aqui como veremos, porque a gente vai ter aulas específicas sobre jurisdição, ação, exceção e processo. Mas a gente já deu uma passada rapidinha sobre isso, a gente viu que a ação é um complexo de situações jurídicas. Né? Não tem conteúdo eficacial único. O que está na CF e no CPC é a impossibilidade de exclusão da alegação da lesão ou da ameaça, que é uma das situações jurídicas que se põe. É a primeira delas, de movimentar o judiciário. Tá bom? Então a gente vê aqui que a alegação é um momento, inclusive, anterior, de tutela da lesão ou da ameaça, tudo bem? Então, o que se tem como direito fundamental é a própria ação mesmo. E aí tem aquela separação, vocês vão ter na aula específica, de direito constitucional de ação e direito de ação no sentido estrito, tá bom? Direito constitucional de ação é aquele direito de peticionar qualquer coisa para o Poder Judiciário.
poderia peticionar uma receita de bolo. Tá bom? O direito de ação é aquele direito de estrito, no sentido processual, que vai ficar condicionado às condições da ação. Está bem, hein? Quero ver as outras pessoas também falarem, né? Vou começar a oferecer o chocolate nas perguntas difíceis. Foi uma técnica que eu usei no fim do curso passado. Meu HD está com meio dia. Não, mas eu não vou mais dar aula depois de hoje, então. Vamos lá. Qual que é a diferença aqui básica quando a gente fala nisso, né, gente? No direito positivado na Constituição e no direito positivado no CPC. O direito à inafastabilidade da jurisdição na Constituição é um direito que tem como destinatário, é uma previsão normativa que tem como destinatário o legislador. Ele impede a supressão desse direito como cláusula pétrea que é. Tá? Então vai estar lá no artigo 60, eu não lembro qual parágrafo exatamente que é, que fala que cláusula pétrea são os direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º. Tá? E no CPC, quem que é o destinatário é o juiz, que não pode deixar de dar uma resposta, já que estamos falando de alegação, que é o momento anterior, o primeiro desses momentos desse direito, né, na afastabilidade, tá? E aqui só uma observaçãozinha bacana também, o termo ameaça. Não se excluirá lesão ou ameaça. Isso pode ser entendido, numa bitola mais larga, como um amparo constitucional à tutela de urgência, tá bom? Numa legitimidade constitucional, portanto, da cognição sumária, que é aquela cognição mais estreita, mais rasa, do fumo boniere e do periculum in mora. Vocês lembram disso, né? Outra coisa que pode ser também tomada como fundamento constitucional aqui nesse termo, ameaça, é a tutela inibitória. Vocês lembram da tutela inibitória? É aquela tutela que visa afastar uma ameaça à lesão do seu direito. Por exemplo, a ameaça possessória. Você pode entrar com uma ação possessória pela simples ameaça. Não é necessário que você tenha turbação ou esbulho ainda, tá bom? E aí isso é dado o nome de tutela inibitória. Para inibir um ilícito que ainda não aconteceu, mas está em vias de. Ainda sobre a inafastabilidade da jurisdição, pessoal, as exceções que costumam ser apontadas. A justiça desportiva e a necessidade de esgotamento de instância. Existe uma expressa ressalva constitucional, no artigo 217, parágrafo 1º. E no nosso slide, eu botei um parênteses falando texto originário da Constituição. A gente já tratou aqui hoje de um princípio que tem tudo a ver com eu ter botado esse parênteses aí para falar que isso é do texto originário da Constituição. Ué, se o artigo 5º fala que é inafastável, como é que pode ter um artigo da Constituição que fala que na justiça desportiva tem que esgotar os meios? Isso não é conflitante? Princípio da unidade, né, garoto? Unidade, isso. E aí, daí que a gente extrai, inclusive, aquela coisa que a gente vê em direito constitucional, e já foi ratificado pelo STJ, pelo STF várias vezes, é que não existem normas inconstitucionais no texto originário da Constituição. Todas as antinomias são aparentes, tá bom, gente? Emenda constitucional, sim, pode ter inconstitucionalidade, mas texto originário da Constituição, não. Tá? Só que tem uma observação que a gente tem que fazer aqui, gente. A justiça desportiva, na verdade, é uma instância administrativa e não do Poder Judiciário. Motivo pelo qual, se a gente quisesse ser chato mesmo, não se trata de uma exceção, mas de uma não hipótese de incidência. Esgotamento das vias administrativas. Como é que fica essa questão aí? Porque está falando aqui que a jurisdição é inafastável, mas ao mesmo tempo existem alguns procedimentos que tentam se falar, né, na afastabilidade ali desse jeito, né? A gente teria que esgotar as vias administrativas. É possível, já que essa norma está na Constituição, e já que a gente falou que a diferença dela, da Constituição para o CPC, é que na Constituição ela se destina ao legislador, é possível o legislador criar normas que exijam o esgotamento das vias administrativas, gente? Não. A princípio eu também tendo a concordar que não. Tá bom? A maioria defende realmente que não pode. Por quê? Porque está no artigo 5º. E o artigo 5º é uma cláusula pétrea, tá bom? E se a gente for ler o artigo 60, que veda ali, quando ele vai tratar das cláusulas pétreas, ele veda a tendência a abolir algum daqueles
conteúdos dos incisos e o que é considerado cláusula pétrea. Se o legislador começar a criar restrições, ele pode não ter abolido de vez, ele pode falar, estou diminuindo. Mas essa diminuição é uma tendência à abolição. E como a Constituição foi clara ao dizer que se veda aquilo que tenda a abolir as cláusulas pétreas, pode-se, numa interpretação aqui mais literal, entender que não é possível essa restrição. E aí seria como fundamento forma federativa de Estado ou direito fundamental? Teria como fundamento exatamente o direito fundamental estar estampado como cláusula pétrea. E essa tendência à abolição, que poderia vir representada numa norma que exigisse o esgotamento das vias administrativas, tá bom? Por quê? Porque a Constituição fala ali em poder judiciário mesmo, e não jurisdição. Aí a gente consegue se valer legal numa interpretação gramatical. Porque ninguém podia falar, não, mas é uma jurisdição, só que é uma jurisdição administrativa. A Constituição fala em poder judiciário mesmo, tá bom? E uma outra coisa importante de se falar é que tem uma posição que defende o contrário. E já houve na Constituição, em constituições anteriores, esse tipo de condicionamento. Tá bom? Isso é uma opção política, tá? E qual que é os argumentos de quem defende que poderia sim haver essa restrição? É que nenhum direito é absoluto, tudo bem? E, portanto, em todos os direitos haveria uma cláusula implícita de proporcionalidade e de razoabilidade que permitiria a sua restrição e não a sua supressão. Tudo bem? Isso dialoga com aquele tema de eficácia das normas constitucionais. Vocês lembram do José Afonso? As normas de eficácia imediata, as normas de eficácia limitada e as normas de eficácia contida. Ora, se a gente admitir que por nenhum direito ser absoluto, em todos eles existe uma cláusula implícita de proporcionalidade que admitiria uma restrição, não haveria mais que se falar em normas de eficácia imediata, já que todas passariam a ser normas de eficácia contida, já que admitem uma restrição em algum tempo. Tá bom? Bom, o Didier, o professor Didier, aqui só para citar, ele vai nesse sentido. Ele faz a observação que os direitos fundamentais podem sofrer restrição infraconstitucional, sim, desde que se observe uma justificativa razoável. Tá? E aqui ele faz um construído teórico interessante, que ele fala que não seria justificável, não seria razoável um acionamento abusivo do Poder Judiciário, tá, gente? Ele diz que o Poder Judiciário deveria ser entendido como última ratio e que o demandante deveria mostrar, no caso concreto, que não pode esperar a solução administrativa, ainda que ela seja ofertada. Tá, gente? Eu acho isso aí, não está colocado na Constituição e pode ser usado de uma maneira ruim. O que a gente pode fazer é usar essa oferta que o administrado tem pela administração pública, não na seara de restringir a inafastabilidade do judiciário, mas sim na análise do campo, agora das condições da ação, do interesse de agir. Você vai e pede direto um benefício previdenciário no judiciário, sem nem ter passado pelo INSS. O cara vai falar, olha, você não tem uma pretensão irresistida, não há interesse de agir em buscar o judiciário. Mas não que deveria haver o esgotamento das vias administrativas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem sou eu para discordar aqui do Didier, mas eu acho. Tá? Tudo bem? Ficou tranquilo? Deu para entender? Deu? Deu? Tá bom. Não, a ideia é ajudar, né? Se vocês não entenderem, vocês perguntam que eu falo de novo. Bom, vamos agora para o artigo 4º. Duração razoável do processo. Qual que é o conteúdo do artigo 4º? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluindo atividade satisfativa. Outra dica aí, né, gente? Quando a gente for fazer prova escrita, não tem o corretor do WhatsApp, vocês estão ligados que o tem, quando é plural, tem um circunflexo, né? Cuidado. Tá? Então, no artigo 5º, inciso LXXVIII. É o quê? Quem está falando prova escrita? Vamos lá. A todos no âmbito judiciário e administrativo. No porto com número romano. Oi? Vou achar navio no porto com número romano. Qual que é a placa dele? No porto é assim também? Não. Eu não sei. Bom, a todos no âmbito judiciário e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E aqui, não sei, eu falei na aula passada que tinha tese institucional, falei quando falei em educação de direitos.
que a defensoria, aqui em São Paulo, se tiver norma internacional, a gente tem que botar nas peças, né? Pois bem, aqui tem o artigo 8, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata das garantias judiciais. Eu não vou ler aqui porque é rapidão, ele é grandão, né? Mas ele fala que toda pessoa tem direito a ser ouvido, com as garantias e em um tempo razoável também, tá bom? Agora, o legal aqui é que eu fiz, além dessa normativa interna da Defensoria, dessa tese institucional da Defensoria, uma outra observação legal de se fazer aqui, por isso que eu fiz questão de botar a CAD aqui, é que no nosso ordenamento, gente, essa foi a primeira regra positivada a prever a duração razoável do processo. Tá? Porque a gente internalizou ela em 92. Esse inciso LXXV3I, que é qual mesmo? Boa. Ele foi introduzido por uma emenda constitucional de 2004, que foi aquela emenda constitucional que reestruturou o Poder Judiciário. E aí, com essa nova tendência da celeridade, tá bom? Da duração razoável. E só agora, nesse nosso código de 2015, que eu já também comentei, é o primeiro código inteiro feito sobre um regime democrático, se observou isso aí também, tá bom? Não, em 2015 a gente estava vivendo um regime democrático ainda. Não estava. O impeachment foi em 2016. Eu não vou falar coisas na câmera. Duração razoável é um princípio, não é uma regra, tá bom? Como eu disse, referência expressa... Ah, tá, legal. O artigo 4º ele faz referência aos processos executivos também, não só aos processos de conhecimento, tá, gente? Então, tanto o processo de conhecimento quanto o processo executivo, uma vez que são apenas diferentes meios de obter tutelas diferentes sobre crises diferentes de direito material, tem que seguir uma duração razoável também. Outra coisa, esse é um princípio. Ele vem sobre a forma também de uma regra para ser concretizado como um dos deveres do juiz. No artigo 139, inciso 3º. É dever do juiz zelar pela duração razoável do processo. Tá? Atenção, aqui eu botei uma atenção, e eu comentei com o pessoal já no curso passado, a gente chegou a falar de juizados especiais, que coloca como um dos vetores ali a celeridade, mas a celeridade ela tem que ser tomada com bastante cuidado, gente. A celeridade não pode ser tida como um vetor do nosso ordenamento, assim, de uma maneira tão cega, ou sem que se faça um juízo crítico sobre ela. Por quê? Porque processo com duração razoável é um processo devido. E um processo devido é um processo que respeite todas aquelas garantias que a gente já viu. Tá? Então a celeridade ela não pode vir para solapar todas as outras garantias que um processo devido, que ao final é um processo que tem de ser o mais eficaz possível na sua tutela jurisdicional. Para quê? Para pacificar conflitos, porque a gente não volte a um estado animalesco de vingança, de força, em que se exerce vingança pessoal. A celeridade tem que ser tomada como cuidado para que se evite discursos arbitrários que subtraiam direitos fundamentais das pessoas, tá bom? Não pode chegar e falar, vamos resolver rápido isso aí. Vamos resolver no tempo que deve ser resolvido, mas sem dilações indevidas. Esse é o conteúdo da duração razoável do processo. Conteúdo esse, inclusive, que tem balizas ou critérios estabelecidos pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós damos uma mexida no microfone, deve ter feito um barulhaço para quem está vendo aí. Bom, são 3 critérios que são colocados pela Corte Europeia de Direitos Humanos para ajudar na configuração do que seria entendido como uma demora desarrazoada. O primeiro deles é a complexidade da causa. Ele vai dialogar com todas aquelas garantias que a gente falou do devido processo legal. Porque se a causa é complexa, a prova é complexa. E para que se julgue direito uma ação, é necessário que se produza provas de uma maneira apurada. Isso demora. Outra coisa, comportamento das... Até porque, são parênteses, já que eu falei de JEC, tanto é assim que no JEC é excluído as causas complexas. Tá bom? 2. Comportamento das partes e seus procuradores. A gente não pode ficar embaçando e botar a culpa no Estado. 3. A atuação e inércia do órgão jurisdicional. Aí sim. Tá bom? Isso aqui é legal quando a gente fala de direitos humanos, porque tem alguns precedentes ali. Por exemplo, na Corte Americana, a gente tem que esgotar a instância interna, né? Mas existe precedente que se tiver uma demora excessiva e desarrazoada para uma solução interna, a gente pode ir lá
é daqui que eu imagino que você tenha tirado essa atuação ou inércia do órgão jurisdicional, tá bom? Então, como eu botei aqui, né, percebe-se que a análise vai muito além do simples de respeito ao prazo, tá? Ainda falando sobre duração razoável, como a gente falou que é princípio, tentou trazer uma concretude maior aqui, vamos ver algumas coisas que podem ser tomadas como instrumentos de efetivação caso haja uma demora desarrazoada. O primeiro deles é representação com possível perda de competência, iria para outro juiz, artigo 235 do CPC. O outro é um mandado de segurança com pedido de julgamento da demanda. É um direito líquido e certo a duração razoável do processo, porque ele está na Constituição. Tá bom? Outra, responsabilidade civil do Estado, com regressiva em face do juiz, tá bom? Já que essa responsabilidade civil do Estado, ela vai ser de natureza objetiva ou subjetiva? Mas em omissão não é subjetiva? Tá, vamos lá. Artigo 93, inciso 2º da Constituição, impede a promoção do juiz. E a Lei de Ação Popular, no artigo 7º, prevê a proibição de inclusão do juiz em lista de promoção por merecimento durante 2 anos, tá bom? Ele pode ser entendido aí como não merecimento, porque ele está embaçando. Mas, óbvio, tem que se seguir todas as casuísticas. Às vezes a demora não é imputável ao juiz e tal. A gente, para que a gente fale nesses instrumentos de efetivação aqui, óbvio que a gente está partindo do pressuposto que essa demora é imputável ao Estado, tá bom, gente? Vamos lá. Avançando. Nesse artigo 4º, existe também um princípio que é o chamado princípio da primazia da decisão de mérito. Como ficou bem para trás aqui, eu só vou abrir o site do Planalto para ler o artigo de novo, rapidão. Meu computador ainda está um pouco devagar. Na próxima aula eu já vou ter tomado posse, eu vou estar playboy e vou estar com o computador mais rápido. Vamos lá. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse incluída essa atividade satisfativa é de onde a gente tirou o processo de execução, tá bom? Vamos lá então, gente. Como eu já tinha comentado na aula passada com vocês, isso no processo coletivo já é estudado há mais tempo, né? Por quê? A gente está vendo aqui que a função jurisdicional é exatamente dar a tutela. Então, apesar de a gente ter um formalismo processual, a gente viu hoje em dia que esse formalismo é um formalismo valorativo, que absorve os postulados do instrumentalismo e do neoprocessualismo. Assim sendo, caso haja formalismos possíveis de serem corrigidos ou relevados para que se chegue no fim da jurisdição, que é a solução por meio de uma decisão de mérito. E aí eu falei para vocês, né, mérito tanto existe em processo de conhecimento quanto executivo quanto cautelar, né? Então isso inclui a atividade satisfativa, não vai inutilizar nada do que eu estou falando aqui. Por isso é que se houver a possibilidade de sanar ou de se passar por cima de algumas formalidades que não sejam tidas como garantias essenciais, dá para passar, a gente passa, tá bom? Porque o direito fundamental no processo, acima de todos os outros, é o direito à solução integral do mérito, tá bom? O artigo 6º também fala isso. Eu vou dar uma lidinha nele aqui, ó. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, duração razoável do processo, decisão de mérito justa e efetiva. Ele tem mais coisas, mas também trata disso. Então vamos lá, pessoal. Segundo esse princípio, o órgão julgador deve priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ela ocorra. O artigo 4º, esse aqui está falando o que eu já falei, tá bom? Exemplos disso. Exemplos de concretude disso. O juiz não pode deferir a petição inicial sem antes dar a oportunidade de que o juiz a emende, de que a parte a emende. A emenda inicial é, portanto, um direito subjetivo da parte. Tá bom? Pelo artigo 139, inciso 9 do CPC, estabelece o dever de suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais pelo juiz. Tá bom? Por isso que se deve, então, não extinguir o processo. Deve-se abrir oportunidade para sanear isso. Somente caso não haja esse saneamento, seja impossível se seguir com o processo, é que se extinguirá ele sem resolução de mérito. No mais, não. Tem que se tender sempre
à resolução de mérito, tudo bem? Isso dialoga com atividade satisfativa, efetiva, economia processual, eficiência do processo e efetividade do processo, e etc, tá? Professor, se a decisão não de mérito for essencial para o mérito, não se aplica, né? Como assim? Por exemplo, um agravo de instrumento. Mas existem interlocutórias de mérito, não é porque ela é uma interlocutória que ela não vai ser de mérito, né? Tanto assim hoje que o agravo de instrumento ele tem a possibilidade da tutela antecipada recursal, né, cara? E de decisões interlocutórias de mérito, agravo de instrumento, de mérito, por exemplo, o agravo de instrumento sobre uma decisão de mérito, é possível que se forme aquela coisa de julgada parcial. Ela não vai vir sob a forma de sentença. É a resolução parcial do mérito. Você lembra disso? Vai ser atacado por agravo de instrumento também, mas vai ter o conteúdo de uma decisão de mérito. Nem toda decisão interlocutória atacada por agravo de instrumento é uma decisão resolutiva, ou uma decisão que trate de aspectos que não sejam de mérito, tá bom? Mas se for uma decisão que tem o condão de extinguir o processo como um todo, ela vai passar a se subsumir ao artigo que diz ser aplicável à apelação, não o agravo de instrumento. Era essa a tua dúvida? Eu te cortei e respondi um negócio nada a ver. Porque, por exemplo, tem uma decisão, uma testemunha que se gostaria que fosse anulada para ser uma prova. Aí teve a decisão de mérito e a testemunha acabou não sendo ouvida. Você pode alegar cerceamento de defesa, né, cara? E anular essa decisão. É o que eu faria se eu fosse advogado. Tá? Então, a decisão foi prolatária, ela vai ao fim e ao cabo e ser anulada. Né? Então vai ter corrido esse processo, mas vai voltar lá para trás, vai se garantir isso. Vai ter corrido o processo de um jeito que a gente vai perder alguns atos processuais? Não necessariamente, dependendo de como for, pode ser aproveitados outros atos. Vocês vão estudar na teoria das unidades que mudou bastante coisa do que era para o CPC antigo para o CPC novo. CPC novo, o que era decisão de mérito, ficava anulado. Hoje em dia, não necessariamente, ainda que seja deferida por juiz não competente. Tem um aproveitamento ao máximo dos atos processuais, desde que isso não gere prejuízo para o contraditório, tá bom? Outro exemplo, artigo 282, parágrafo 2º. Quando o juiz puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a nulidade, não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Por quê, gente? A gente acabou de ver isso, né? Se eu entro com um processo, a parte contrária faz alguma coisa que macularia de nulidade esse processo, por algum vício formal, mas o juiz tem condições de, com os elementos reunidos, e sem violar a pretensão do autor ali, dar uma solução para aquilo num tempo razoável, ele vai e julga aquilo, tudo bem? A nulidade me aproveitaria, mas eu já vou ganhar de qualquer jeito, tá bom? É esse o sentido. Só um parênteses, vocês percebem, gente, que nesses exemplos, onde a gente está tratando de princípios, e como eu falei que os princípios são porosos, existem regras que absorvem mais de um princípio. Vocês conseguem perceber que nesse artigo 282 tem tanta economia processual, quanto efetividade da jurisdição, quanto primazia da decisão de mérito, quanto duração razoável e tudo mais? Diversos princípios podem ser materializados em uma regra só. Por quê? Porque princípios são vetores de orientação, de otimização, tá bom? A gente separa eles para didaticamente ficar fácil, mas eles estão permeando a todo tempo as normas, tá bom? As regras. Eu trouxe mais uns 2 outros exemplos aqui, mas como a gente está com o tempo apertado, eu vou pular eles, vocês vão ter o material. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Eu fiz uma tabelinha aí, comparando com uma previsão parecida do Código passado, que era no artigo 14. Esse artigo 14 é aquele que falava da litigância de má-fé. São deveres das partes, de todos, aqueles que de qualquer forma participam do processo, inciso 2 do artigo 14 do Código Revogado, proceder com lealdade e boa-fé. Tá? É uma cláusula geral, a boa-fé objetiva. E é colocada no CPC novo como um dever geral no processo. No artigo 14 do Código passado, ela era inserida dentro de um compartimento um pouco mais restrito ali, que era da litigância de má-fé. Tá bom? Por isso, vários diziam que se tratava de uma má-fé ou de uma boa-fé subjetiva. Aliás, vocês sabem a diferença de boa-fé subjetiva para boa-fé objetiva? Não? Vamos lá, então. Boa-fé objetiva, gente. Acho que está no próximo slide isso aqui, inclusive, né? Boa-fé objetiva é uma norma de conduta, tá bom?
É uma norma que é um princípio, portanto, um vetor de orientação do sistema, que está sob a roupagem de uma cláusula geral. Como disse para vocês, cláusula geral é uma técnica legislativa que pode traduzir tanto regra quanto princípio. No caso, a boa-fé é um princípio. Tá? Então, ela vai vir sob a forma de uma cláusula geral para exigir o quê? Comportamentos leais e socialmente esperados de uma forma objetiva, ou seja, um padrão ético de conduta. E como padrão, sem questionar a intenção, a subjetividade das pessoas, tá bom? Quando a gente fala em boa-fé subjetiva, a gente está analisando o estado psíquico da pessoa, em ter ciência ou não de determinado vício em seu ato. Agora que eu já dei uma diferença para vocês, alguém consegue me dizer, no Código Civil, onde teríamos um caso em que a boa-fé é analisada de uma forma subjetiva para se extrair efeitos de uma relação jurídica? A Isa e a Cris sabem, e o Ramon também, que estavam aí no curso passado. Os contratos, talvez? Não sei. Sim, contratos. No local de receber o pagamento. Mas a que eu mais gosto de usar é da uso campeão, né, gente? Né? Boa-fé lá é ciência ou não de vícios que maculem a posse. Nos contratos a gente usa também muito a boa-fé objetiva, na verdade, para a criação de deveres anexos, proteção da parte contrária. A parte de vício, por exemplo. Como? A parte de vício do contrato. A parte de vício do contrato, sim, boa-fé é subjetiva. Subjetiva. Tá bom, pessoal? Deu para entender o que é? Já que ela é uma cláusula geral, ela não vai, para sua concretude, se utilizar da subsunção pura e simples. Ou seja, fato, norma. E sim da casuística. Caso a caso, a gente vai analisar se houve o respeito a esse padrão ético esperado pela sociedade ou não. E a gente tratou na aula passada que existem meios, hoje em dia, de se aproximar e tentar se delimitar, através de uma das fontes do direito, que não a lei, essas cláusulas gerais. Alguém lembra que fonte do direito que era essa? Jurisprudência, bem, presta atenção. Tá bom? Jurisprudência. Sistema de precedentes. Acaba delimitando de uma forma melhor o que são alguns dos conceitos de cláusulas abertas, tá bom? Então, a boa-fé objetiva tem muito a jurisprudência, por exemplo, no direito do consumidor, dizendo o que é considerado uma cláusula contratual abusiva, uma propaganda abusiva. Propaganda abusiva nada mais é do que um conceito indeterminado, tá bom? Bom, já disse isso, né? Norma de conduta cria situações jurídicas ativas e passivas, independente da existência de boas ou más intenções, por isso que não se confunde com a boa-fé subjetiva. E só uma outra e última observação aqui. A gente fala em má-fé quando ela é contrária à boa-fé subjetiva. Tá bom? Então, sempre que se fala em má-fé, a gente está falando em má-fé subjetiva. O contrário de boa-fé objetiva é a ausência de boa-fé objetiva. Tá bom? Não existe má-fé objetiva. Porque, ao final, o que se espera é um padrão ético de conduta. Ou esse padrão tem, ou esse padrão não tem. E o negativo de A é não há. Tá bom? Então, ausência de boa-fé objetiva. Tá? Vamos lá. Seguindo. Quais são os destinatários dessa norma? São todos os sujeitos processuais, não apenas as partes. A gente leu lá em cima, o artigo 14 do CPC antigo falava em partes. Tá? Bem como todos aqueles que interfiram no processo. Aqui está falando sujeitos processuais. A gente deu na aula passada conceito de sujeitos e demos dentro do conceito de sujeitos, conceito de partes, conceito de juiz, conceito de auxiliar de justiça, né? Beleza, então. Todos aqueles que participam de algum modo da relação jurídico-processual. Isso impõe, então, que o Estado como um todo deve agir de boa-fé. Não só o juiz, também como o perito oficial, o tradutor, e etc, 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 tá? Isso, gente, sempre existiu, na verdade, né? É que agora está positivado e ganhou uma importância maior a gente estudar isso, já que ele é uma norma fundamental, tá? E já que ele está na parte geral do CPC, e já que agora vocês sabem a diferença de teoria geral para a parte geral do código, é uma norma que se aplica a todo o resto do código, tá bom? E a outras normas processuais também.
Porque são normas fundamentais processuais, e não normas fundamentais do Código de Processo Civil. Como eu já disse, é uma cláusula geral, né, gente? Só que, apesar de ser uma cláusula geral, há normas que concretizam. A gente vai ver mais pra frente, tá bom? Um exemplo de uma norma que concretiza esse dever geral de boa-fé, já que ele é um princípio, é o dever do juiz de dizer por qual vício ele tem indeferido a petição inicial. Existe um rol do que deve acontecer para uma petição inicial ser considerada apta. Caso contrário, ela vai ser considerada inepta. Tá bom? E antes, poderia haver uma decisão que falava indefira a PI por ser inepta. Caralho, mas, vou ter que fazer tudo, né? O que está dando esse vício que está gerando a inépcia aqui da minha PI? Hoje, não só pela boa-fé, mas como a gente vai ver pelo modelo cooperativo e tal, como eu disse, por serem princípios, gente, eles não são estanques. Quando a gente fala em modelo cooperativo, a gente vai falar em boa-fé. Quando a gente fala em devido processo legal, a gente vai falar em boa-fé, interação razoável. Eles são meio que um emaranhado, na verdade. Eu gosto de pensar nos princípios, não como uma corrente, mas como uma teia. Tá bom? Eles estão sempre ligados por todos os lados. Tá? Pois bem. Essa é um dos exemplos de boa-fé processual. Tá bom? Boa-fé aqui considerada como boa-fé objetiva. O próximo slide eu fiz uma tabelinha, mas eu já tinha tratado disso com vocês, né? A diferença de cláusula geral para conceito jurídico indeterminado. Então a gente pode passar essa tabela. Bom, vamos lá. Qual que é o fundamento constitucional da boa-fé objetiva, gente? São apontados alguns fundamentos. O primeiro fundamento que é apontado é um dever fundamental de solidariedade. Tá bom? Artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Está lá como objetivo da República. Eu coloquei artigo 1º aqui, né? Eu fiz isso e não corrigi. No ano passado, foi esse ano. Não tive tempo de mexer. Mas é artigo 3º, tá? Concretização da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Direito fundamental à igualdade. Tá bom, gente? Por que a igualdade? Porque a pessoa que confia legitimamente num certo estado de coisas e no padrão esperado de conduta não pode ser vista como se não tivesse confiado. Portanto, não pode receber o mesmo tratamento do que aquele que não segue esse padrão ético de conduta esperado. É imperativo de isonomia substancial. Tá? Contraditório. Por quê? Porque além de direitos gera deveres. Então a gente não pode exercer um contraditório totalmente desleal, que impossibilite a outra parte a possibilidade de estabelecer uma dialética justa. Tá? E aqui a corrente do STF é que é um conteúdo da cláusula geral do DPL, do devido processo legal, a gerar um devido processo leal. Essa é uma expressão que eles usam. Tá? E aqui é tirado dos ordenamentos ali em que se utiliza a common law, não a civil law. Um direito mais consuetudinário formado a partir de precedentes, tá bom? Lá o devido processo legal tem uma importância muito grande. Como eu disse, a origem remonta a 1215, na Inglaterra, que é Inglaterra não, né? Reino Unido. Que é um sistema tradicionalmente do common law. E do devido processo legal se extraiu diversos outros direitos, dentre eles o que se pode dizer é a boa-fé também. Várias categorias jurídicas foram desenvolvidas a partir do devido processo legal. Por isso que ele ganha uma importância histórica tão grande, e é por isso que eu disse que o conteúdo dele se confunde com construído igual um direito humano, né? Ele é fruto, o conteúdo atual do DPL, é fruto de lutas sociais e de construídos históricos, tá bom? E é importante dizer que todas essas correntes têm um fundamento dogmático correto, tá bom, gente? Todas elas têm uma estruturação lógica boa. Mas como a última é do STF, é bom que a gente está aqui não estudando para nada que não seja o concurso público, de fato, né? Estou tentando passar muita informação para vocês. Então é bom sempre a gente ter ali... a jurisprudência acaba sendo uma boa guarida para a gente, tá? Vamos lá. Concretizações. Aqui, gente, tem muito a ver com as funções da boa-fé. Se a gente estuda mais no direito civil, por quê? Porque o Código Civil é de 2002, né?
tem uns 13 anos atrás aí, agora já tá 15. Boa. Desde que eu saí da faculdade eu não faço mais do que as 4 operações básicas e eu tô ruim em subtração ainda assim, né? Não, desde que eu saí da faculdade não, desde que eu entrei na faculdade, né? Não, esses dias eu tive que calcular não sei o que lá, desencanei, pedi ajuda pro meu pai. Vamos lá, quais são as funções da boa-fé objetiva tradicionalmente apontadas? Função hermenêutica, ou seja, auxiliadora. O que é hermenêutica, gente? Interpretação. Então é uma função que vai ajudar na interpretação. Tudo bem? Inclusive no artigo 420 alguma coisa do Código Civil, está dizendo lá que os contratos serão interpretados de acordo com os postulados da boa-fé. Né? Aqui também. Função integradora. Para essa função integradora, é o que se diz haver a função da criação de deveres anexos. Vocês já ouviram falar dos deveres anexos? Sim? Não? Já ouviram falar em violação positiva do contrato em direito civil? É quando há violação não da obrigação principal, mas dos deveres anexos. Dever anexo de cooperação, dever anexo de proteção da parte contrária. Tudo bem, gente? São todos esses deveres que são bastante estudados no direito do consumidor, por exemplo. A obrigação principal, o que é? Se a gente faz um contrato de compra e venda, é eu entregar e receber o preço. Essa é a obrigação principal. Mas há deveres anexos ao quê? Essa obrigação. E laterais. Eles não estão acima e nem abaixo. São tão importantes quanto a obrigação. Por isso que são chamados deveres anexos ou laterais. Que são deveres de cooperação, ou seja, informar exatamente aquilo que eu estou vendendo. Dever de proteção à parte contrária. Tem o caso famoso da tortinha do restaurante, que estava super quente, queimou ao céu da boca do consumidor, e aí teve uma indenização bastante grande. Hoje em dia se informa, né? Você compra a tortinha, está escrito cuidado quente. O aviso do chão molhado. São todos deveres de proteção, que são anexos à obrigação principal. Tudo bem? E, por fim, a função limitadora de abusos, que é onde vai entrar aquela teoria dos atos próprios, que é o venire contra factum próprio, suppressio, surrexio, tucoque. Tudo bem? Essa matéria é bem legal, né? Mas é direito civil, gente. Tá, um exemplo eu tentei trazer exemplos no processo aqui. Um exemplo de função hermenêutica, negócio jurídico processual. Como negócio jurídico que é, a gente pode puxar as regras gerais sobre obrigações do Código Civil. Tá? E dentre elas está que os contratos se interpretarão de acordo com a boa-fé. Então os negócios jurídicos processuais, caso haja dúvida, serão interpretados de acordo com os princípios da boa-fé. Função integradora no processo. Dever de cooperação que está expresso no artigo 6º. Tá? E função limitadora de abuso no Código de Processo, tem algumas, mas eu trouxe aqui a tutela provisória de evidência do artigo 311, inciso 1º, que vai falar que se houver abuso de direito, de defesa, nós teremos direito a uma tutela antecipada. Aliás, tutela antecipada não, tutela de evidência, tá? É diferente. Tutela de evidência, tá? Ou seja, é uma forma de sanção para coibir um abuso. Abuso que é negado, abuso que é vedado, tá bom? Então, haver uma norma que estabelece uma sanção, nós já retiramos a vedação a priori, tudo bem? A gente não pode correr aquele sofisma de falar, não mate. Aliás, não está não mate, tá? Matar, né? Pena de tanto a tanto. Falar, então eu posso matar, mas eu vou pagar um preço. Não. Se existe uma sanção, a norma é proibitiva, ainda que ela não bote, não mate. A mesma coisa aqui, tá bom? Concretizações, exemplos de figuras de abuso de direito no processo civil. Proibição do comportamento contraditório, uma figura típica ali, né? Não é típica porque está na lei, mas é típica porque tem modelo. Tá bom? Um modelo. Tudo aquilo que tem um modelo é considerado típico. Tá? A gente vai ver isso quando a gente vai tratar de provas, a diferença entre prova taxativa e modelo de atipicidade de provas. Enfim. A proibição do comportamento contraditório também chamaram de proibição de ou não venire contra factum próprio. Tá bom? É uma proibição atípica que gera ilícitos atípicos e típicos. Exemplo, 276 e 1000 do CPC. Aí vocês dão uma olhada lá, a gente está com um pouco de pressa hoje, tá? Proibição do abuso de direito processual, gente. Também é uma proibição atípica. E o exemplo que eu usei aqui é o 311, inciso 1º, que é o abuso de direito gerando tutela de evidência. E tem também o abuso de direito na escolha do meio executivo, no artigo 805. A gente vai ver quando a gente for
quando a gente for estudar execução, não vai ser comigo provavelmente, mas que existe lá um princípio que é o princípio da menor onerosidade ao executado. O que é esse princípio, senão um meio positivado de boa-fé? Ora, executar alguém na medida que seja suficiente para satisfazer o meu crédito, sem que devasse numa medida do que seria desnecessário para aquele que me paga, nada mais é do que traduzir numa regra aquilo que seria um comportamento leal. E a lealdade é um dos vetores da boa-fé. Tá? E a suprécio, pessoal? Suprécio é a perda da posição jurídica em razão do não exercício prolongado no tempo, que de outra face gere uma expectativa ou confiança legítima. Tudo bem? No processo, qual pode ser um exemplo disso? A perda do direito de alegar uma nulidade depois de muito tempo. Tá? E o princípio da primazia da decisão de mérito, inclusive, vem reforçar isso. Dúvidas? Não? Vamos tratar mais de um rapidinho aqui, a gente entra no intervalo, gente. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Já falamos do tempo razoável, já falamos da decisão de mérito. Vamos tratar então agora de cooperativo, modelo cooperativo e efetividade. Quais são os princípios que estão aí, gente? Então, duração razoável, primazia da decisão de mérito e efetividade. Esses são princípios. A cooperação não é necessariamente um princípio, ela é mais entendida como um modelo de processo atual nosso, modelo cooperativo. Então, esse artigo 6 estampa 3 princípios e o nosso modelo de processo. Vamos lá. Modelos de direito processual. Há diversos modelos de direitos processuais e todos eles podem ser considerados em conformidade com o devido processo legal. Por quê? Porque eles foram estruturados através de diferentes contextos históricos. E como o devido processo legal é uma norma que foi tendo seu conteúdo cada vez mais sedimentado através de lutas históricas, no momento em que existia tal ou qual modelo, ele era de acordo com tal ou qual conteúdo construído até então para o devido processo legal naquela época. Tá bom? Tradicionalmente são apontados 2, adversarial e inquisitorial. Além desses, há um terceiro modelo, que é o cooperativo, que é o que está estampado no nosso artigo 6º. Não tem tabelinhas são sempre boas para a gente comparar coisas. Vamos lá, no modelo adversarial, qual que é o protagonismo? Quais são os sujeitos processuais que assumem o protagonismo? São as partes, tá bom? E o juiz é relativamente passivo, tá? Então, requerimentos, andamento do processo, delimitação do objeto, recurso, princípio dispositivo, tudo isso está muito mais ligado quando a gente fala em um processo adversarial. A própria inquisição das testemunhas sendo feitas diretamente pelas partes, não pelo juiz, tá bom? Ele é relativamente passivo. Não significa que ele não vai poder tomar atitudes que zelem pelo bom andamento do processo. Dentre elas, até podem ser que sejam atitudes que servam para dirimir suas dúvidas, que é o que de fato acontece. As partes perguntam, se o juiz ainda tiver alguma dúvida, ele pode perguntar depois. No modelo inquisitorial, por sua vez, o protagonismo vai para outro sujeito do processo, não as partes, sim o juiz. Tudo bem? Ele é o principal sujeito do processo e, como protagonista, ele vai ter amplos poderes para que faça uma pesquisa oficial, tá bom? Juiz escolhendo a prova é uma das principais marcas do modelo inquisitorial. Princípio preponderante. Princípio que fundamenta um sistema ou outro. O modelo adversário é fundado predominantemente no princípio do dispositivo. Tá? Que é o que vai falar que as partes que dispõem de seus direitos, elas decidem o protagonismo, aliás, elas decidem o andamento que elas querem dar ao processo e elas delimitam o objeto e as provas que elas querem produzir em cima desse objeto. Tá? Modelo inquisitivo, modelo inquisitorial vai ter como princípio preponderante o princípio inquisitivo, que é aquele do juiz inquisidor, atuando como órgão oficial de produção de provas, com provas não raro tarifadas, com valor fixo e tudo mais, tá bom? Regime, aí regime político, né? No modelo adversarial prepondera o regime liberal e no modelo inquisitorial o modelo intervencionista, tá, gente? Agora, uma observação que deve ser feita quando a gente fala sobre isso é, quando a gente fala em regime, gente, a gente tem que tomar cuidado para não cair no reducionismo muito grande, tá bom? É um regime preponderante, não significa que todo Estado liberal vai ter só normas dispositivas e não vai ter nenhuma norma inquisitiva, e o contrário também acontece, tá, gente?
Por quê? Porque quando a gente fala em modelo intervencionista, a gente não pode confundir também esse intervencionismo com aquilo que a gente conhece como intervencionismo, que é colocado como crítica ao estado de bem-estar social, a estado intervencionista, sabe? Tem que tomar cuidado com palavras que têm significados, mais de um significado, aquelas palavras que são chamadas plurissignificantes ou equívocas, tá? Então, só esse parênteses que eu queria fazer. Aqui o intervencionista é no sentido de que o Estado intervém bastante nos direitos, de uma maneira muito forte, tá bom? Dando pouco espaço de liberdade para os seus jurisdicionados. É isso. E como uma reação a essa dicotomia exagerada, encontra-se aqui o nosso novo modelo, que é um modelo que busca o equilíbrio, que é o modelo cooperativo, gente. A finalidade desse modelo cooperativo é que não se tem um destaque muito grande para nenhum dos sujeitos do processo. O que não significa que ninguém vai deixar de ser importante. Significa o contrário, que todos vão passar a ser importantes numa divisão de responsabilidades para que a atividade jurisdicional chegue ao fim de uma maneira que respeite a cooperação, a boa-fé, a dignidade de todo mundo, para uma solução que seja efetiva, tá? Alguns exemplos de cooperação é o artigo 10, que vai falar que o juiz, apesar de poder decidir de ofício, ele, mesmo quando for decidir de ofício, não pode fazer isso sem que se dê a oportunidade das partes se manifestarem sobre isso. É também conhecido como princípio da não surpresa. Vocês veem que se relaciona bastante com a boa-fé, né, gente? Outro exemplo aqui que a gente pode colocar, aquele que eu já falei, de falar claramente o motivo do indeferimento da petição inicial, tá bom? Como eu disse, esse modelo decorre do DPL, da boa-fé e do contraditório. Vamos fazer um intervalo, gente, e aí eu volto, porque acho que ainda tem bastante slide para falar desse modelo cooperativo, para falar exatamente do que a gente, qual que é a pedra de toque quando a gente for falar de modelo cooperativo do processo, tá? Se não der para acabar hoje tudo, eu venho em algum sábado, tento terminar isso aí. Vocês podem ficar tranquilos, tá?